Eu quero falar sobre figura de transição nessa noite. E eu estou aqui pegando emprestado o tema de um livro que eu li há muitos anos atrás. Ele apresenta nessa linguagem, figura de transição, a história de pessoas que tomaram a decisão de romper um ciclo de tristeza, de derrota, sabe, um ciclo improdutivo, um ciclo de coisas ruins na sua vida e na vida de outras pessoas, e elas tomaram a firme decisão de fazer a diferença, e dizer, não, as coisas podem mudar, precisam melhorar, e eu estou disposto a fazer o que for necessário, para que de fato as coisas não permaneçam como elas estão. Sabe, figura de transição são aquelas pessoas que se posicionam tão firmemente em uma situação que diz, chega, se o padrão tem sido esse, sabe, se o ciclo tem sido de derrota, de fracasso, de decepção, sabe, de padrões, de comportamentos negativos, destrutivos, chega, eu não quero mais, a coisa tem que mudar e tem que mudar para melhor. Figura de transição, amém? Por exemplo, a história está cheia de pessoas que são uma figura de transição, que se posicionaram contra a escravidão, por exemplo, amém? Contra alguma situação de corrupção, e se colocou ali e disse, não chega, não quero mais, a coisa tem que mudar, e denuncia aquilo, e coloca a sua vida à disposição, para que de fato essa mudança aconteça, figuras de transição. Que depois, amém? Por que são figuras de transição? Porque antes a situação era uma, mas depois que essa pessoa se posicionou e começou a fazer a diferença, a situação mudou completamente, é totalmente nova. Sabe, queridos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu creio, e eu creio com todas as fibras do meu ser, desde o meu espírito, desde o meu coração, eu creio que cada pessoa nascida de novo, nascida do Espírito Santo e da Palavra de Deus, pode ser e deve ser uma figura de transição. Deve ser uma figura de transição. Sabe, talvez não seja no sentido de mudar uma nação, talvez não seja no sentido de interromper, sabe, uma temporada ou um ciclo de comportamentos destrutivos na sociedade, mas de repente na sua própria vida, na sua própria história, ou até mesmo na história da sua casa, da sua família. Alguém que se posicione em Deus, diga, chega, as coisas vão ter que mudar, e vão mudar, porque eu vou me dispor em Deus por essa mudança. Eu penso que cada um de vocês que estão aqui nesse auditório, nessa noite, nessa casa de oração, são chamados por Deus para serem essa figura de transição, nessa geração, em alguma coisa, na tua própria história, na história da tua casa, da tua família, de repente, sabe, até você tem sido um ciclo de derrotas, de decepção. Eu tenho visto casos de famílias que têm vivido um ciclo de história negativa, de destruição, de casamentos rompidos, de divórcios, de separação, de traição, e de repente alguém chega e fala, eu não aceito essa situação sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estão sobre a minha responsabilidade ou sobre a minha esfera de influência. Eu vou trazer mudança em nome de Jesus. Uma figura de transição. Sabe, às vezes é um comportamento equivocado, distorcido, um comportamento, ou um hábito, ou uma ideia, uma crença negativa, até no lugar de trabalho onde você trabalha. De repente as pessoas têm um determinado comportamento, as coisas sempre foram assim, sempre foram desse jeito, e aquilo te incomoda, aquilo, sabe, mexe com você. Então você chega, firma os teus pés nesse lugar e diz, em nome de Jesus, eu quero ser essa figura de transição. As coisas têm que mudar, porque Deus me trouxe aqui para uma mudança, para uma transformação, para algo diferente, em nome de Jesus. Eu não sei se você consegue identificar alguma situação, eu não sei se você consegue identificar algum quadro na tua vida, na tua família, na tua vida profissional, em todas as áreas da sua vida, onde de fato precisa acontecer uma mudança. Sabe, uma figura de transição não é uma pessoa que fica sentada esperando que a mudança venha.
Que um raio caia do céu e as coisas mudem na sua vida. Ela se dispõe a ser essa mudança. Aleluias. Ela se dispõe a ser parte desse processo de transição para que a mudança de fato aconteça. Talvez não na sua plenitude, mas você pode ser o iniciador de um novo movimento em algum lugar, na tua casa, na tua família, na história da vida de pessoas, sabe? Para que as coisas sejam diferentes. E quando eu falo diferente aí, diferente para melhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Juízes capítulo 7, versículo 17. Bom, assim como a história está cheia de pessoas que são figuras de transição, assim também as escrituras estão cheias de personagens que foram figuras de transição. E eu vou, se vocês me permitirem, uma vez mais usar a história de Gideão aqui nesse altar, porque a história de Gideão serviu para nós aqui de fundamento, amém? De base para essa jornada de transformação. Mas precisamente no mês de junho, quando nós entramos nesse propósito, que nós estamos denominando como jornada de transformação, a primeira palavra que eu preguei, que eu ministrei aqui, dentro dessa série, amém? E mais do que uma série, na verdade eu creio que esse é um processo que Deus está trazendo a esta casa. Deus está trazendo esse processo de transformação na minha vida, na sua vida e na sua casa, na sua família e consequentemente nas nossas esferas de influência na nossa sociedade em nome de Jesus. Eu creio nisto. Como falei quarta-feira passada, são sementes de transformação que estão sendo plantadas e eu sei que a qualquer momento virá águas dos céus que vão regar essa semente, vão fortalecer essa semente que está aí no teu coração, que está aí na sua mente, e essas sementes vão germinar e vão produzir frutos de transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história e na história de muitos outros em nome de Jesus. Eu passei a ver Gideão como uma figura de transição aqui, dentro desse contexto que eu estou compartilhando com vocês. Glória a Deus. E mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos ler outras porções em Juízes. E disse-lhes, olhai para mim. Quem está falando isso agora é o próprio Gideão, amém? Ele diz assim, olhem para mim. Uma pessoa cheia de confiança. Amém? Alguém extremamente seguro, porque uma pessoa insegura, tudo que ela não quer é que as pessoas ponham foco nela, que as pessoas prestem atenção nela. Ei, não olha para mim, eu sou cheio de falhas. Ei, não olha para mim porque eu sou cheio de imperfeições. Se você olhar para mim, você vai tropeçar. Agora Gideão se levanta aqui, cheio de autoridade, de confiança, diz, olhem para mim, e não para só aí não, ele diz, e fazei como eu fizer. Amém? Ele se coloca como uma referência aqui, no meio de um povo, no meio de uma gente, amém? Que vem vivenciando um ciclo de derrotas, de fracassos, de decepções, de perdas. E aí Gideão se levanta confiantemente, confiadamente, e diz assim, olhem para mim, e tudo que eu fizer vocês façam também. Que segurança. Que firmeza, que confiança, amém? Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim vocês também irão fazer. Alguém que se levanta aqui com uma convicção de que vai conduzir essa gente, vai conduzir esse povo a uma plena vitória. Ele está certo da vitória. Ele está certo que o tempo de mudança chegou. Aleluia. Ele sabe que a história desse povo está prestes a mudar. E ele está tão cheio de confiança, tão seguro de que isto vai acontecer, que ele chama a atenção de todos para si mesmo. Como que trazendo a responsabilidade. Se vocês querem vencer, e vocês vão vencer, olhem para mim e façam tudo o que eu fizer. Amém? Então, aparentemente, quando nós lemos esta passagem das Escrituras e observamos Gideão tendo essa atitude, não sei se você conhece a história de Gideão, mas se alguém porventura não conhece a história de Gideão, logo vai imaginar que é uma pessoa extremamente segura, confiante, alguém que tem uma autoimagem sarada, curada, restaurada, plena, um alto valor equilibrado.
Amém? E que se posicione e não tem medo, e não tem medo de se expressar, não tem medo, sabe, da visibilidade, não tem medo da notoriedade. Porém, eu e você aqui, a maioria de nós, creio eu, se não todos, conhecemos a história de Gideão. Amém, gente? E a pergunta que eu vos faço é, da onde vem essa firmeza? Da onde vem essa segurança? Da onde vem, sabe, essa autoridade no posicionamento de Gideão aqui? E aí a gente vai entender que não se trata de alguém que tem uma personalidade forte. Porque tem pessoas que são assim, elas têm uma personalidade tão forte que aonde elas estão, elas se fazem ser vistas, presenciadas, notadas. Mas a verdade é que nem todos somos dotados de uma personalidade assim, tão firme, tão segura, né? Tão certeira. Não. Mas aqui não é uma questão de personalidade e nem de temperamento, mas é, na verdade, alguém que está vivendo um processo em Deus. Alguém que está sendo trabalhado por Deus. Olhem para mim, por favor, escute isso. Alguém que está sendo tratado por Deus. Amém? Essa confiança, essa autoridade, essa segurança é fruto de alguém que está dentro de um processo de transformação na sua vida, tão impactante que essa transformação não para nele. Ele sabe que essa transformação vai alcançar a vida de outras pessoas. Aleluias. Uma figura de... Está fraco, pode ser melhor. Uma figura de... Alguém que se posiciona de chega. Chega de plantar, trabalhar, e quando chega a hora de nós colhermos os frutos do nosso trabalho, o inimigo vem e leva tudo embora. E o que fica é miséria, o que fica é frustração, o que fica é decepção, o que fica é a moral baixa, o que fica é um sentimento de fracasso, de inferioridade. Chega! Porque era assim que o povo de Israel estava já há um bom tempo. Um ciclo repetitivo de derrota, de fracasso, de opressão, de injustiça, de roubo. Trabalhando, dia após dia, semana após semana, meses após meses, até chegar o tempo da colheita. E quando eles estavam ali prontos para colher, depois de uma temporada, de uma estação toda de trabalho, de empenho, de engajamento, diz a palavra de Deus, que os inimigos vinham e levavam tudo embora, destruía. E o que eles não destruíam, eles levavam embora, roubava tudo, exterminava. Sabe, irmãos, é assim a história de muitas pessoas, é assim a história de muitas famílias, sabe, que sonharam, que trabalharam, que se engajaram, que se empenharam, que esperaram melhor e de repente, a despeito de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, o que veio foi fracasso, o que veio foi derrota, o que veio foi decepção, veio a separação, sabe, o filho se perdeu, as finanças se quebrou, a empresa fechou. Puxa vida, apóstolo. É disso que eu estou falando nessa noite. Uma figura de transição. Porque o que foi até agora, necessariamente não precisa ser daqui para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O povo vinha de um ciclo de derrotas e de fracassos. Porém, Deus prepara esse homem, Gideão, essa figura de transição, para mudar não somente a sua história pessoal, não só a história da sua casa, da sua família, mas a história de toda uma nação. E quando eu falo história, eu estou falando de uma condição de opressão, de perdas, sabe, de derrotismo, de fracasso, de desânimo, de decepção. A moral estava tão baixa desse povo, que a Bíblia diz que eles já não moravam mais em casas, eles moravam em covas, em cavernas. Agora eu quero que você entenda a dramaticidade desse quadro, porque se trata aí não de um povo qualquer, mas do próprio povo de Deus, escolhido por Deus, vivendo agora como se fossem animais, sabe, escondidos em cavernas. Pensa no estilo de vida que essas pessoas eu não estou falando de uma semana, não estou falando de um ano, eu estou falando já de uma estação, de um tempo.
crianças nascendo em covas, crianças nascendo em cavernas, porque essa situação já perdurava por anos na história de Israel. Anos após anos, chegava o tempo da colheita, tempo de desfrutar, de se alegrar com os frutos do seu trabalho, e o que eles tinham na verdade era derrota, fracasso, decepção, roubo, perda, e a Bíblia diz que o lugar ficava totalmente destruído. Eles já não tinham nem lugar mais para morar, por isso eles se refugiavam, viviam em sua própria terra, amém? Em sua própria terra, eles viviam como refugiados, como foragidos. E não era esse o estilo de vida que Deus tinha para esse povo, para o seu povo. Um povo oprimido pelo medo, amém? Se escondendo, para ver se conseguia pelo menos salvar alguns grãos, para ter o que comer hoje, sem saber o que seria do amanhã. Veja o que diz a Bíblia em Juízes capítulo 6. Abra comigo aí, por favor. Versículo 12. É aí que nós encontramos Gideão, morando em caverna e tentando botar o seu a salvo. Amém? Escondido, com medo, sem perspectiva positiva a respeito da sua vida, do seu futuro e do futuro da sua nação, da sua gente, do seu povo. Diz o versículo 12: até que o anjo do Senhor apareceu a ele. Me permita ser um anjo de Deus para a tua vida nessa noite. A palavra anjo significa o quê? Um anjo sem asas, tudo bem. Não essa espécie de anjo, mas o significado da palavra anjo, porque anjo significa, deixa eu ser um mensageiro de Deus para você nessa noite. Amém? Pela graça dele. Não que eu seja alguma coisa, não que eu possa dar a você alguma coisa de mim mesmo, mas debaixo da graça de Deus, deixa eu passar essa palavra do Senhor para o teu coração, para a tua vida, em nome de Jesus. Deixa eu ser esse anjo que aparece a você aqui nessa noite, como um anjo literal, um ser espiritual, e mais do que isso, hein, porque aqui a palavra é o anjo do Senhor, e normalmente essa palavra, o anjo do Senhor, usada nos dias do Antigo Testamento, se referia a alguém da divindade, talvez a própria aparição de Jesus Cristo aqui em forma de anjo, o que na teologia nós chamamos de teofania. Anjo do Senhor chega para ele, para Gideão, e aparece e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Que legal essa saudação, amém? O Senhor é contigo, homem valente. Deixa eu ser esse anjo para você nessa noite. O Senhor é contigo, varoa. O Senhor é contigo, mulher. Ei, o Senhor é contigo, jovem. E meu irmão, o Senhor é contigo, homem valente, mulheres valentes, jovens valentes, corajosos, ousados, dispostos. Estou falando de gente de bom ânimo aqui, estou falando de gente valente, estou falando de gente corajosa, estou falando de gente que não joga a toalha não. Gente batalhadora, lutadora. O Senhor é contigo, homem valente. Dois contrastes, duas contradições, pelo menos aqui, duas contradições gritantes. Primeiro, chamar Gideão de valente, quando o cara está cheio de medo e escondido. Amém? Porque o que a gente espera de uma pessoa valente, de uma pessoa corajosa, é que se apresente. Que seja um Gideão de Juízes, capítulo 7, que nós lemos agora há pouco aqui, que chega diante de toda uma multidão e diz: olhem para mim, eu vou conduzir vocês à vitória. Amém? Mas não. O que nós encontramos agora é um Gideão prostrado, um Gideão totalmente medroso, acovardado, ali tentando defender o que era seu. Segunda contradição que eu vejo aqui nessa saudação: o Senhor é contigo. Amém? O Senhor é contigo. Como assim o Senhor é comigo? Como assim o Senhor é comigo? Como assim, apóstolo, Deus é comigo? O Senhor não conhece a minha história, você não sabe como é que está a minha casa, o Senhor não tem ideia como é que está a minha família, o Senhor não sabe como é que está o meu coração, a minha alma, o meu espírito, do que eu tenho passado nesses últimos dias, da luta que eu tenho travado lá na minha casa, no meu trabalho, e o Senhor vem me dizer que Deus é contigo. Porque se Deus fosse comigo, por que então as coisas estão do jeito que estão?
Por que tanta humilhação? Por que tanta dor? Por que tanta angústia? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dificuldade? Se Deus é comigo, apóstolo. Aparentemente duas contradições aqui. Amém? Porque, sabe, circunstancialmente falando, nas condições naturais da vida de Gideão, essas duas coisas não poderiam ser identificadas facilmente. Primeiro, coragem nele. E segundo, presença de Deus com ele. E sabe o que o Espírito Santo me fala aqui, irmãos? Oh, aleluia. O Espírito Santo me fala que algumas pessoas estão exatamente se sentindo assim agora. Como se Deus não fosse com ela. Como se Deus não estivesse nem aí para a sua situação, para a sua história, para a sua condição, para a sua família, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. E tem pessoas que não estão, sabe, dispostas. Não tem mais forças para lutar, para fazer alguma coisa. E assim a gente vai vivendo, apóstolo. Sabe, é o que eu estou fazendo aqui. Tentando salvar, defender o de hoje, porque amanhã Deus dará. Não sabemos do que vai ser amanhã. Sabe aquelas, você está trabalhando, você está lutando, você está se esforçando, você está lidando com situações, com coisas, sabe, que você está remediando, você está tentando buscar uma solução provisória, um jeito de sobreviver o agora. Porque está difícil. Se a coisa continuar assim, eu não sei até quando eu vou ter forças para ficar malhando esse trigo aqui. Sabe, o que Gideão estava fazendo era buscando uma solução provisória, momentânea. Algo que vai resolver a sua situação hoje, agora. Mas amanhã não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Então, o anjo vem nesse contexto, nesse momento, e chega e dá essa saudação, para mim aqui muito estranha. Amém? Muito estranha. Uma vez que, como nós já vimos, não correspondia aos fatos. Porque imediatamente Gideão fala, se o Senhor é conosco, se o Senhor é conosco, por que então nós estamos sofrendo do jeito que nós estamos sofrendo? Por que essas coisas têm acontecido na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha história? Por que Deus está permitindo tudo isso? Se o Senhor é conosco. Foi as mesmas perguntas que Gideão fez a Deus. Foi as mesmas questões que encheu o coração de Gideão. Sabe, Gideão não se alegrou com a saudação. Gideão não se empolgou com a saudação. Talvez como muitos de vocês aqui não conseguem se empolgar com aquilo que eu estou falando. Não conseguem se alegrar com aquilo que eu estou dizendo. Porque estão cheios de porquês no coração. Apóstolo, se é assim, então por que essa situação está permanecendo na minha vida até agora? Por quê? Por quê? Porque nós temos muitos porquês. E sabe uma coisa que a gente não pode esquecer, irmãos? Não podemos nos esquecer que se trata do anjo do Senhor aqui. Aleluias. Que se trata do mensageiro de Deus. Amém? Talvez eu possa mentir para você. Talvez eu possa me equivocar. Talvez eu possa, sabe, no meu julgamento superficial, emitir alguma opinião, sabe, não precisa. Mas aqui não, aqui se trata do próprio Jesus Cristo, do próprio Senhor dizendo, homem valoroso, o Senhor é contigo. E diante disso, meus irmãos, nós podemos ter a certeza de que o anjo não estava mentindo, muito menos equivocado. Amém? Não havia mentira, não havia nenhum equívoco, nenhum erro aqui. Ele sabia exatamente, precisamente o que ele estava falando. E eu creio nessa palavra hoje. Eu creio nesta palavra como uma palavra direcionada, rema de Deus, específica para a vida de todos que estão aqui nesta casa, nessa noite, em nome de Jesus. Pois sinceramente, meus irmãos, eu não tinha nem intenção de falar o que eu estou falando para vocês agora.
Gideão não estava nada empolgado, não pensa que com essa saudação, Gideão se levantou e falou: oh, agora sim as coisas vão mudar, agora sim as coisas vão acontecer. Ele continuou cabisbaixo, desanimado, frustrado, em depressão, mesmo com uma saudação. Penso que uma saudação seria o suficiente, amém? Uma saudação do Senhor seria suficiente, mas às vezes nós estamos tão mergulhados num ciclo, sabe, de dificuldade, de lutas, de batalhas, que a gente não consegue se empolgar assim. Eu entendo isso, irmãos, mas eu também entendo que a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. Eu entendo que o Senhor Jesus continua sendo o mesmo hoje, ontem e será para sempre. E eu continuo crendo que o meu Deus, o teu Deus, é o Deus do impossível. E eu também continuo crendo que tudo é possível para aquele que crê, porque a palavra de Deus é infalível. E ainda que passem os céus e a terra, a palavra de Deus não vai passar. Como essa afirmação tão distante da realidade pode ser verdadeira? Porque aí é que está o contraste entre a realidade e a verdade. E eu sempre tenho dito a vocês aqui nesta casa, nem sempre a realidade condiz com a verdade. Às vezes a nossa realidade contradiz a verdade. Pois eu quero te dizer aqui nessa noite, que a tua realidade é uma coisa, mas a verdade de Deus é que vai de fato prevalecer para sempre. Então eu nunca vou poder colocar a verdade de Deus, ou seja, eu nunca vou poder moldar a verdade de Deus à minha realidade, mas eu posso, você pode, todos nós aqui podemos moldar a nossa realidade, a verdade da palavra de Deus, assim como foi com Gideão, e assim vai ser com essas figuras de transição que eu estou falando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Por que que Gideão pôde ser saudado dessa forma? Primeiro princípio que eu compartilho com vocês aqui, porque Deus nunca nos trata com base na nossa realidade presente, com a nossa realidade passada, com a nossa história. Deus nunca nos trata com base nos nossos fracassos, nos nossos erros, nos nossos desacertos. Não. Deus sempre nos trata com base no futuro que Ele projetou para mim e para você, no futuro de bênção, de vitória, de glória, aquilo que Ele idealizou para a minha vida e para a sua vida, aquilo que Ele pensou, aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele designou. Então sempre a saudação de Deus na minha vida e na sua vida condiz com o futuro que Ele tem para mim e para você, e não aquilo que eu e você já fizemos, mas aquilo que Ele vai fazer através da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez seja melhor, talvez seja um bom negócio nós fazermos aqui uma troca, mudarmos aquilo que nós pensamos ao nosso respeito, aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, para assumirmos aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Daqui em diante, de hoje em diante, eu tomo a firme decisão de pautar a minha vida com base, não naquilo que as pessoas dizem e nem naquilo que eu penso de mim mesmo, mas naquilo que Deus declara na sua palavra, porque o meu futuro está nas mãos de Deus e não está na mão de homem algum, de governante algum, de líder algum, de parente nenhum, de pessoa nenhuma. O meu futuro está nas mãos de Deus, o teu futuro está nas mãos de Deus, e antes que eu chegue lá, Deus já chegou no meu futuro e já preparou o caminho, como preparou o caminho para Gideão. É como se Deus estivesse dizendo: Gideão, você pode continuar nos teus caminhos medíocres, nos teus caminhos ordinários, ou você pode tomar de vez o caminho que eu tenho para você. E eu estou falando com base no que eu tenho para você. Você é corajoso sim, porque eu te fiz para isso, e o Senhor vai se revelar na tua vida de uma maneira poderosa e gloriosa. E deixa eu te dizer aqui, amado, o Senhor é contigo sim, amém. E você tem muito potencial de Deus aí na sua vida, mais do que você imagina, mais do que você pensa. A opinião que Deus tem ao nosso respeito é infinitamente melhor, é superior à opinião que nós temos de nós mesmos.
Sabe, talvez algumas pessoas olhem para você e te achem incrível. Algumas pessoas olhem para você e consigam enxergar algum potencial em você. Algumas pessoas talvez olhem para você e falem, uau, que grande pessoa fulano é, ciclano é. Mas eu quero te dizer, a despeito dessas opiniões, amém? De todos esses pensamentos positivos que as pessoas têm em relação a você, o pensamento de Deus é infinitamente superior ao teu valor e à tua capacidade. Ao teu valor e à tua capacidade. Porque quando fala homem valente, é porque ele sabe do valor que Gideão tem. Amém? Ele sabe porque, aleluias, ele não está tratando Gideão com base no seu histórico. Nós tratamos as pessoas com base na sua história, no seu passado. E queremos saber o que elas já fizeram, quem foram. Se alguém vai falar conosco, vai nos ensinar alguma coisa, nós queremos saber o seu histórico, sua biografia. Amém? O seu currículo, que o qualifica. E se a pessoa de fato tiver um histórico de êxito, de sucesso, de superação, então a gente é todo ouvidos para essa pessoa. Mas a verdade é que muitos de nós aqui não temos um histórico tão incrível assim. Talvez 2, 3, 4, 5, 10, não sei, talvez 20. Mas talvez muitos de nós, ao olharmos para o nosso passado, o que a gente consegue ver não seja uma boa coisa de se falar, não. Não, talvez você não tenha sido uma pessoa tão terrível assim, que tenha feito tanta besteira. Mas talvez simplesmente você não tenha feito nada de notável. E quando você olha para o teu passado e fala, nunca fiz nada de grande, nada de extraordinário, nada de que chamasse atenção, que conferisse algum tipo de valor, que fizesse com que as pessoas prestassem atenção em mim. Então nós queremos abraçar o nosso futuro com o nosso passado embrulhado, com o nosso histórico. E talvez com poucas exceções aqui, não sei, a maioria de nós talvez nos envergonhamos do nosso passado. A maioria de nós talvez aqui se sinta frustrado com o nosso passado, triste, decepcionado. Talvez assim, como Gideão, um ciclo de fracasso, de derrota, de perdas, de decepção, que a gente não consegue ver nada de bom. Pois eu venho aqui nessa noite te dizer, como mensageiro do Senhor, Deus não está olhando para o teu passado. Deus não está olhando para o teu histórico. Deus não está olhando para as tuas grandes realizações e nem as tuas nenhumas realizações. Sabe, não é com base nisso que Deus trata a gente. Amém? Deus não toma essas coisas em consideração, porque se Ele fosse tomar a história de Gideão em consideração, querido, Gideão mesmo diz, Senhor, eu não posso, não dá para me fazer nada, nem na minha vida dá para fazer alguma coisa, quanto mais na vida de um povo. Senhor, a minha casa é a menor de Israel e eu sou o menor da minha casa. Muitos se sentem assim. A gente trata a nossa própria vida com base no nosso passado, com os acertos e com os erros. E às vezes quando a gente vai equalizar isso, a gente vai pesar, na verdade há mais desacertos do que acertos, e a gente fica, não dá. Gideão está dizendo, não dá, Senhor, não dá. Porém, Senhor, não dá, tem isso, tem aquilo, mais, a gente é cheio de mais, a gente é cheio de questões. Mas o Senhor só tem um olhar, Ele tem um olhar para o futuro que Ele preparou para você. É para isso que Ele está olhando agora, amém? Porque Ele quer trabalhar. Por isso que eu falei, Gideão, no capítulo 7 de Juízes, é um homem que vem dentro de um processo de Deus, de um tratamento de Deus, amém? Alguém que se deixou ser tratado por Deus. Então, quando a gente se deixa ser tratado por Deus, e a primeira coisa que eu quero te dizer é isso, sabe? Deus tem uma melhor opinião a teu respeito. Sabe, se você já pensa alguma coisa boa a teu respeito, o pensamento de Deus a teu respeito é infinitamente melhor. Melhor. Creia nisso em nome de Jesus. Por isso que eu falei que, nesse caso, sabe,
O pior inimigo da fé, olhe para mim, o pior inimigo da fé não é a incredulidade, não é a dúvida, é a memória. A nossa memória, amém, é o nosso pior inimigo, ou melhor, o pior inimigo da nossa fé. Porque quando Deus fala sobre algo que Ele vai fazer, sobre algo que Ele vai manifestar, sobre a transformação que está por vir, sobre a mudança que está surgindo, e a gente traz à memória o nosso passado. Isso compromete a nossa fé. Isso compromete, não é a dúvida é justamente o produto de trazermos à memória fracassos e decepções passados. A Bíblia diz, ora, a fé é a certeza daquilo que é esperado. Fala comigo, a fé. A dúvida? A dúvida? A fé? Para o que há de vir. Espera, quer dizer, espera aquilo que você não está vendo, mas que você acredita que vai acontecer. Por que você pode acreditar? Porque você já tem um histórico, você já tem base, você já tem competência, você já tem... Não. Ele tem, Ele pode, Ele está comigo. Eu vou me deixar ser tratado por Ele. Aleluias. Sabe que você e Deus é a maioria. Vou dizer isso, você e Deus sempre vai ser a maioria. Amém? É tudo que eu e você precisamos saber. Quando Deus diz assim, o Senhor é contigo, Deus é contigo, Deus está com você, querido. Então você pode acreditar, porque você e Deus vai ser sempre a maioria. Não importa o tamanho do teu inimigo, não importa a grandeza desse desafio, você sempre vai ser a maioria, quando você está ao lado de Deus. Amém? Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, estou no versículo 13, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas? Nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Cadê os milagres? Cadê? Se o Senhor é comigo, por quê? Sabe, irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido nessa vida de fé, esse combate, que a Bíblia chama de bom combate da fé, é justamente, sabe, a covardia do inimigo, de nos atacar, e intensificar os seus ataques, quando nós estamos mais fragilizados. Porque ele sabe, que só tem um jeito, de nós recebermos a resposta de Deus, o livramento de Deus, a vitória que vem de Deus, só tem um jeito, é por meio da nossa fé. Fé. Então ele sabe que a única maneira de nós acessarmos as coisas de Deus é a fé. Ele vai atacar violentamente a nossa fé. E nos momentos que nós estamos mais fragilizados, mais debilitados, mais exaustos, cansados, esgotados, é que Ele intensifica os ataques, sabe, para que nada na tua vida, nada nas tuas circunstâncias possa dar sequer um pequeno sinal de que Deus está com você. Você olha para frente, Deus não está lá. Você olha para a esquerda, Deus não está. Para a direita, Deus não está. Você olha para trás, você não consegue ver Deus em nada da tua vida. E aí ele vem, sabe? Porque aí para você a fé já não é mais uma possibilidade. Confiar em Deus já não é mais uma possibilidade. Por quê? Porque você não está vendo nenhuma manifestação. Você não está vendo nenhum sinal. Você não está tendo nenhuma evidência. É por isso que nós estamos aqui hoje. Obrigado pelo teu amém. É por isso que nós estamos aqui hoje. Para ouvir uma palavra que nos faça, sabe, tirar um pouquinho os nossos olhos da nossa vida, da nossa história, da nossa situação, da nossa circunstância, e vislumbrar um pouquinho o futuro que Deus tem para nós, por meio da sua palavra, para que a nossa fé não pereça, para que a nossa fé não se perca, porque se você deixa de vir, você não escuta, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, mas não é qualquer palavra não,
É a palavra, sabe, daquele que Deus colocou na tua vida como um mensageiro dele. É, teu pastor, teu líder. Amém? Não porque eu seja alguma coisa, mas por causa da graça de Deus. Sabe, de me habilitar para trazer uma palavra como essa, porque de mim mesmo não teria como entregar isso a você nessa noite. Sabe, não é a minha capacidade, não é a minha competência, não é o quanto eu me preparei para poder trazer essa boa palavra. Sim, eu me preparo, eu leio, eu estudo, eu me dedico, mas isso não garante a unção de Deus. A unção de Deus é graça, que vem por meio do chamado que Ele fez na minha vida. Sabe, para dizer aqui para você, sim, você pode ser essa pessoa. Você pode ser essa figura de transição na tua casa, na tua família, no teu emprego, na tua própria história, em nome de Jesus. Amém? Sabe, a coisa aqui é rápida, né? Capítulo 6 e capítulo 7. 6 o cara está lá no lagar, malhando trigo, e no 7 ele está liderando um pequeno exército. Um pequeno exército, um exército de 300 homens, não é isso? 300 homens. Para conquistar uma vitória emblemática, contra milhares, sabe, um povão se levanta do lado de Gideão, porque, sabe, esse processo de Deus na vida de Gideão, começou a atrair a outros, aleluia. Você nunca está sozinho, você pensa que está sozinho, você pode até começar sozinho, mas quando você se põe na direção que Deus tem para a tua vida, Deus vai começar a te conectar com outros recursos, outras pessoas, sabe? Mas não é para você olhar para isso, porque não é isso que garante a tua vitória, não é isso que garante a transformação. Amém? Quem garante a tua transformação é Deus, é o Senhor, é o Senhor. Então, parece que é tudo muito rápido, mas leva um tempo aqui. Para lermos o capítulo 6 a 7, vamos levar alguns minutos. Mas há um processo de Deus aqui, intenso na vida de Gideão. Amém? E o Senhor diz para ele, quando ele começa a perguntar para o Senhor, cadê os milagres? Se o Senhor é conosco, sabe, irmãos, Deus nunca vai entrar nas nossas questões. Sabia disso? Que você traz um monte de porquê no teu coração, e você fica para Deus, Senhor, mas por que isso? Senhor, por quê? E Ele se cala, Ele não fala nada em relação aos teus porquê. Deus não é de ficar respondendo os nossos porquê. Sabe por quê? Porque responder os porquê não vai levar a lugar nenhum. Só faz a gente ficar tentando resolver o passado. Por que isso? Por quê? Por que das? Por quê? Sabe, então Deus não vai puxar a gente para o passado. Ele vai puxar a gente para o futuro. Ele nunca vai empurrar a gente para trás. Ele vai nos impulsionar para frente. Então, quando, sabe, Gideão começou a levantar essas questões diante de Deus, mas por que, Senhor, se é assim? Por que está assim? Por que tal? Aí no versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, cala a boca. Não, Deus não falou assim. Mas é quase como. Amém? Calado! Fala besteira, rapaz. Vou ficar perdendo tempo com você aqui, de ficar debatendo o porquê das coisas. E aí Deus chega para ele e diz, vai nessa tua força. Deus está passando por cima dos porquês de Gideão. Não dá. Se queremos ser uma figura de transição, nós até podemos olhar para o passado, mas apenas como a gente faz quando a gente está dirigindo o nosso carro, que a gente dá algumas, rápidas olhadas nos retrovisores, amém? Nos espelhos retrovisores, para a gente ter uma referência, mas a gente dirige olhando para frente, porque senão a gente vai se acidentar, não dá para dirigir, ficar olhando todo o tempo para o retrovisor. Para de olhar para o retrovisor da sua vida. Amém? E começa a olhar em direção para onde você está indo em nome de Jesus.
para aquilo que Deus vai fazer. Ah, você não sabe de tudo que Deus vai fazer. Também não sei. Você acha que eu sei tudo que Deus vai fazer na minha vida? Não sei. Mas eu estou assim ultimamente. Deus não brinca não, hein? Qualquer palavrinha que o Senhor der, eu estou pegando. Eu estou recebendo. Se o Senhor falar para alguém do meu lado, que está do meu lado, porventura, e o Senhor não apontar, especificar o dedo e falar pelo nome, eu vou tomar para mim. Só se for coisa ruim, aí eu não quero, pode levar todo dia. Eu estou assim, entendeu? Estou disposto a crer. Estou disposto a confiar. Estou disposto, sabe, a acreditar que em Deus o improvável vai se tornar provável. O incrível vai se tornar crível em nome de Jesus. O impossível vai se tornar possível em nome de Jesus.